Hoje eu trago uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente fica remoendo, que a gente guarda, que a gente não esquece, que a gente não perdoa e que já passou, mas que continua impactando, reverberando na nossa vida. São pensamentos de situações difíceis, quando alguém machucou a gente emocionalmente e a gente vai deixando aquilo ficar visitando os nossos pensamentos, e quanto mais a gente pensa naquilo, mais o nosso corpo fica incomodado com uma avalanche de emoções e sentimentos, que pode ser até de raiva, de tristeza, de culpa, de mágoa, enfim. Então eu queria até compartilhar uma história, bem simples que aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Eu mudei de colégio, saí de uma escola de freira, muito rígida, só meninas, e de repente aos 13 anos de idade eu fui para um colégio misto, onde todo mundo já tinha malícia, já sabia se virar, e eu tive que aprender no tranco, porque foi um choque para mim tão grande, eu não sabia lidar com aquela mudança. E, obviamente, uma menina de colégio de freira, toda inocente, despreparada para aquela situação, eu sofri bullying durante muito tempo. E eram bullyings diários, várias vezes por dia. E era tanto bullying que isso mexeu muito com a minha autoestima, eu me senti mais vulnerável, mais fragilizada diante dos grupos que se apresentavam naquele colégio novo e que eu não sabia elaborar da melhor forma para me preservar. Mas enfim, uma vez tinha nesse colégio uma piscina numa quadra aberta, e era uma piscina enorme, e um adolescente estava jogando bola e ele deixou a bola cair na piscina. Como é da minha natureza, eu, né, no auge dos meus 13 anos, vi que a bola caiu, o vento trouxe a bola até o canto da piscina que eu estava, até a margem ali, a borda que eu estava. Eu peguei a bola, dei a volta na piscina inteirinha e entreguei a bola pro menino. Ele olhou pra mim, pegou e fez assim, tum, jogou a bola na piscina de novo. Nossa! Gente, eu queria morrer ali. Eu me senti tão pequenininha, tão humilhada. Ai, que mico, que ridículo. Olha só que situação horrível. Por que que eu tinha que passar por isso? Por que que eu fui levar a bola pro menino? Isso reverberou tanto, isso me machucou tanto emocionalmente, eu carreguei isso durante tanto tempo. E é esse o ponto que eu quero chegar. Se a gente for analisar a situação, nem justificando a atitude do menino, tadinho, lá, no auge da sua adolescência, vai saber por que que ele agiu, isso com a ótica dele. Por que que ele agiu comigo daquela forma? Será que ele só estava reproduzindo um comportamento que era feito com ele? Será que ele estava com raiva naquele dia e eu apareci na hora certa, no momento certo, para ele extravasar essa raiva? Será que a atitude dele para comigo trouxe a sensação de empoderamento e pertencimento ao grupo que fazia bullying, não só comigo, mas com outras pessoas? Enfim, pensando nisso, como a gente sabe, o famoso exemplo do rio, quando você mergulha num rio, 5 minutos depois que você mergulhou no mesmo rio, já não é o mesmo rio, são outras águas que a correnteza leva. E o fluxo da vida é assim. Se eu tivesse guardado essa história do que aconteceu comigo, com uma mágoa, uma tristeza, algo que me impactou profundamente para o resto da minha vida, por mais que tivesse me impactado muito durante muito tempo, naquela época, é, eu estaria fixada numa coisa que é tão irreal, porque eu não sei o porquê da atitude equivocada daquele rapaz. E talvez, depois de um tempo, ele tenha se sentido culpado, ou não, ou nem se importou com o que aconteceu. Isso não importa. O que importa é como a gente elabora o que os outros fazem com a gente, o que a gente sente que a vida faz com a gente, quase como se a vida fosse injusta com a gente. Eu, de alguma forma, por conta daquele vitimismo do bullying, eu já me coloquei numa situação como se eu tivesse atraído aquilo para mim. Poderia ser aleatoriamente qualquer pessoa que tivesse devolvido a bola e ele ter feito isso, mas foi comigo. Então uma parte minha entrou em sintonia com uma parte dele e deu esse bololô. E se você analisar, na vida é assim. Dependendo da crença que você tem a respeito de si mesma e das outras pessoas, você começa a atrair situações que justifiquem aquela crença. E quanto mais você fortalecer aquela crença e começar a se condicionar a pensar ou agir de certa forma, mais você vai construindo um padrão. E quando você constrói um padrão, aí você começa a funcionar no piloto automático. E muitas vezes você traz um sofrimento para o seu momento presente, o aqui e agora da sua vida, que é totalmente ilusão, é totalmente irreal. Pensa que a gente está se transformando o tempo todo, até esse corpo aqui, que é a casa onde a gente mora, ele tem uma troca cíclica celular. O rio, como eu falei, você mergulhou, vai mergulhar de novo, já não é mais a mesma água. É outra água, é o fluxo da vida, é assim que funciona. E uma coisa interessante, uma vez eu vi uma atriz numa entrevista, perguntaram para ela, o que é a vida para você? E ela falou assim, vida é o amadurecimento da alma.
Pra mim, faz todo sentido. Se você não quer brincar, não desce pro play. Agora, se o universo te colocou nessa existência, aceita que tem alguma coisa pra você trocar aqui com o universo e pra você experienciar e aprender que precisa ser vivida. E a melhor maneira de você viver qualquer situação é aprender com ela. Processo também é progresso. Cada vez que você tem um insight, cada vez que você muda de atitude, quando você percebe que a atitude anterior é equivocada, você já evoluiu, você já cresceu. Talvez aquele menino lá que chutou não, ele jogou a bola. Tem até vergonha do que ele fez. Eu nem lembre disso pra ele, nem teve importância. Pra mim teve naquela época. Mas tantos erros que a gente comete e a gente fica se autoflagelando, e hoje a gente é outra pessoa. Desapega, deixa pra trás tudo isso, abre espaço pro novo e tem o discernimento, e é esse exercício que eu faço. O que é do ego e o que é da alma. Se alguém te trata mal, isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. Então, olha que doido que eu vou falar. Muitas vezes é uma escolha você se sentir magoado. Né? O que que é da alma, o que que é do ego? Ah, ele não podia ter falado assim comigo, onde já se viu me tratar assim. Isso é do ego. O que que é da alma? Puxa, lamento que ele trate as pessoas dessa forma. Eu não merecia ser tratada assim. Obviamente que eu não vou ser permissiva quanto a isso. No entanto, isso não precisa reverberar dentro de mim. Tudo que reverbera em você, tudo que te impacta, é porque encontrou um pedacinho seu que você precisa olhar melhor e trabalhar. Então é isso. Essa reflexão é porque a gente muda tanto. Que tal a gente fazer uma nova mudança e o que não serve mais a gente deixar pra trás, parar de sofrer e remoer o que já foi e que nem. Às vezes você tá sofrendo por algo que fizeram pra você, a pessoa nem lembra. E às vezes você tá sofrendo por algo que você fez e você já aprendeu e você ficou fixado naquele erro. Enfim, complexo tudo isso, mas ao mesmo tempo pode ser simples. Se a gente viver um dia de cada vez e aprender com cada situação e parar de remoer o que já foi. Porque se a gente voltasse atrás com a mentalidade que a gente tinha naquela época, a gente ia reproduzir o mesmo erro, com certeza. Mas com a cabeça que a gente tem agora, se aparecer uma nova situação, muito provavelmente a gente vai ter uma outra atitude, né? Mais assertiva. Um beijo.